Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao ritual da Lua da Colheita. Hoje é dia 13 de setembro. Infelizmente, aqui em Paraty está chovendo torrencialmente. A gente esperou até o último momento para ver se a gente conseguia fazer o nosso ritual ao ar livre, mas foi impossível. Mas não tem problema, a gente veio aqui para o templo e arrumou o nosso cantinho aqui especialmente para o nosso ritual. Como eu já tinha explicado anteriormente, nós pagãos respeitamos a roda do ano. A roda do ano são festivais que demarcam os ciclos naturais, as estações e o meio das estações. Outro ciclo natural são as fases da Lua. Nós temos 8 fases mensais. No entanto, todo mês tem uma energia diferente. E o mês de setembro é comemorado a Lua da Colheita. É um momento propício para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente colher o fruto do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente tem se esforçado para conseguir. Devemos lembrar que a energia nesta lua está ao nosso favor. E também devemos lembrar que os nossos deuses nos compreendem. Eles não nos condenam por pedir bens materiais, conquistas aqui da terra. Ao contrário, eles sabem que nós precisamos desses bens, que nós precisamos dessa prosperidade para viver bem aqui na Terra. E eles vão nos compensar com todas essas coisas, desde que nós mereçamos. É claro, a gente não vai pedir nada que seja desonesto, que vá prejudicar outras pessoas, mas sim aquilo que a gente tem se esforçado para conseguir, para que a gente prospere com o fruto do nosso trabalho, do nosso merecimento, de coisas justas. Os deuses sempre nos ouvem, sempre nos presenteiam com muitas coisas, com muita prosperidade, desde que tenhamos o coração puro, que estejamos sempre no caminho da luz, no caminho da justiça e de tudo que é bom, independente da sua religião. Mesmo que você não é pagão e veio participar desse ritual, isso não faz a menor diferença. Os deuses não se importam com isso, e o fluxo de energia está ao nosso favor. Mas a primeira coisa que devemos fazer antes de pedir é agradecer. E esse ritual nós começamos agradecendo aos nossos ancestrais, porque foram eles que nos deram a vida, foram eles que nos ensinaram os primeiros passos, eles nos deixaram todo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Eles são a base de tudo que sabemos e de tudo que somos, inclusive o nosso corpo, o nosso DNA, os nossos costumes. Mas hoje a gente não vai agradecer somente aos nossos antepassados consanguíneos, mas também aos nossos antepassados bruxos, em especial aquelas bruxas que morreram nas fogueiras da Inquisição, que o sangue dela não será derramado em vão. Elas são as nossas protetoras, que estão lá do outro lado. Elas sabem de tudo o que passamos, porque são pessoas como nós, que se ajoelharam debaixo da mesma lua, que trabalharam debaixo do mesmo sol, que honraram os mesmos deuses que nós. Quiçá nós as conhecemos em outras vidas, são nossas companheiras de longa data, nossas avós, nossas bisavós, enfim, são as nossas ancestrais e devemos respeitá-las, porque também nos deixaram todo o conhecimento que temos hoje da grande arte. Esses bruxos e essas bruxas antigas nos deixaram muito conhecimento anotados em seus livros, sobre rituais, sobre propriedades das ervas, sobre os astros. Enfim, eles são a base de tudo que sabemos, eles são o começo de tudo. O que hoje é fácil para nós, foi difícil para eles, e é por isso que devemos agradecer. E sim, eles foram perseguidos, e nós também somos perseguidos muitas vezes pela nossa religião. No entanto, temos os nossos ancestrais que nos guiam, que nos protegem, que sabem das nossas necessidades e que nos socorrem em todos os momentos. Eles foram pessoas como nós, apenas estão do outro lado, mas sabem de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente sente. Apesar da bravura deles de enfrentarem a morte, não negar a sua religião, a sua crença, os seus deuses, sim, eles tinham sentimentos, assim como nós. Por isso, em cada altar bruxo tem uma vela vermelha no centro do altar, que representa o sangue bruxo, os nossos ancestrais.
vamos falar um pouquinho sobre o ritual da lua cheia da colheita. Esse ritual é um ritual que é realizado nas mais diversas culturas do mundo. Porque ele representa exatamente a gratidão que devemos ter sobre tudo aquilo que a gente recebe. Nós plantamos, esperamos o tempo para a semente germinar, para a planta nascer, para que o fruto viesse a nascer, para que até então a gente pudesse colher. E na vida da gente é exatamente assim. Quando a gente tem um projeto, tem alguma coisa que a gente quer muito na nossa vida, a gente faz um plano, um planejamento e traça um caminho, uma meta, seja um emprego novo, seja um curso que a gente deseja fazer, seja a nossa empresa que a gente quer que cresça. Então a gente traça metas para que a gente possa atingir o mais rápido possível aquele objetivo. Então, o ritual da lua da colheita, além do sentimento de gratidão que nós devemos ter sobre tudo que a gente já recebeu, nós podemos também almejar que os deuses abençoem os nossos planos, os nossos caminhos, aquilo que nós plantamos lá atrás, a boa semente, para que a gente possa, o mais rápido possível, colher os frutos daquilo que a gente plantou. Então, é um ritual muito especial, ele tem essas duas conotações. A mais importante que eu acho, principalmente, é a gratidão que a gente deve ter, porque muito poucas pessoas se lembram de agradecer. A gente tem várias realizações, a gente pede tudo para os deuses, para o poder criador, toda hora estamos pedindo, mas agradecer é muito poucas pessoas que se lembram. Então vamos fazer desse ritual um ritual de agradecimento por tudo que nós já conquistamos e que os deuses abençoem o nosso caminho para que a gente tenha cada vez mais sucesso, para que a gente consiga tudo aquilo que a gente está querendo, que a gente está almejando. É muito importante um pensamento de que quando você quer uma coisa e você quer que esse caminho ele seja abençoado pelos deuses, você escolha um caminho ou trace um objetivo que não prejudique jamais ninguém. Sempre você faça alguma coisa pensando não só no seu bem, como no bem das pessoas que te cercam. E aí você pode ter certeza que o seu projeto vai ser coroado de êxito.
ó deuses antigos. Agora que o mundo está silente e adormecido, eu vos chamo da forma antiga, como fizeram meus ancestrais. Ó grande Mãe Universal, ó grande Pai Universal, compareçam ao nosso círculo sagrado, abençoem o nosso ritual. Abençoe-nos e a todos aqueles que fazem parte da nossa celebração. Em nome dos deuses antigos, em nome de Cernunnos, deus da fertilidade, em nome da deusa Hécate, deusa da lua e da magia, em nome de Deméter, deusa da colheita e da fertilidade, da terra e dos grãos plantados. Nesse ritual sagrado da lua cheia da colheita, venho nesse momento agradecer a tudo que representou em minha vida a colheita, o fruto do bom plantio, das boas ideias que tornam férteis a nossa criatividade para traçarmos e escolhermos sempre o melhor caminho. O caminho que nos rende bons frutos, o caminho que é fértil e que nos dá fartura em nossa colheita. Agradeço a deusa Deméter e peço que abençoe os nossos caminhos que iremos lavrar, para que igualmente se tornem campos férteis e produtivos, que abençoe e coroe de êxito os nossos projetos que idealizamos no passado e que se torne realidade, tal como as sementes que plantamos, que nos rende uma ótima colheita, ou as árvores que plantamos em nosso caminho, que doravante nos rendam bons frutos. Que os antigos aceitem e abençoem essa oferta que simboliza a mesa farta e que traga a todos que aqui participam desse rito a colheita plena, o resultado positivo e a conquista dos nossos objetivos. Agora, carregados de vossa energia, entramos em sintonia com a força dos antigos, que abençoam aqui essas oferendas, para que possam ser compartilhadas em energia, em nome também de todos aqueles que participam nesse dia de nosso ritual. Que as marés tragam boa pescaria, que os ventos tragam purificação, que as chuvas irriguem nossos campos, tornando nossas terras ainda mais férteis. Nesse simbolismo sagrado, que não poderia deixar de ser dito, trazemos o nosso desejo de sucesso em todas as nossas empreitas, empregos, empresas, estudos, criação e realização plena. Agradecendo neste momento a presença e energia da grande deusa e do grande Deus. Em especial, a deusa Deméter, deusa da colheita. Hécate, deusa da magia. Cernunnos, deus da criação e da fertilidade. Agradecendo aos elementais da natureza, que eu saúdo e reverencio nos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Para que minha magia se torne realidade, que assim seja, assim se cumpra e assim se faça. Eu, Soror Fortuna, sacerdotisa desse templo, agradeço aos deuses antigos, grande Pai e Mãe Universal, em meu próprio nome e de todos aqueles que fizeram parte deste ritual, por todas as benesses a nós concedidas nessa noite. Agradeço também aos nossos ancestrais que sempre velam por nós, aqueles pelos quais a nossa vida passou pelo seu próprio corpo,
aqueles que permitiram a nossa entrada nesse plano, nos deram sustento nos nossos primeiros passos, nos alimentaram e nos ensinaram tudo para que começássemos a nossa vida. Agradeço também aos nossos ancestrais espirituais, às bruxas e bruxos, magos e todos aqueles que deixaram seu conhecimento para que nós pudéssemos conhecer aos deuses antigos e reverenciá-los. Agradeço também a presença dos elementais dos 4 cantos da terra, que estiveram aqui presentes e protegeram o nosso círculo sagrado. Neste momento, dou por encerrado este ritual. O círculo está desfeito, mas jamais quebrado. Que os antigos sejam louvados hoje e sempre, e que jamais se apague em nossos corações a chama do sangue bruxo. Eu quero agradecer a participação de todos que contribuíram para esse ritual e lembrando também que todo o valor que foi recebido vai ser doado para obras assistenciais. Eu desejo sinceramente que vocês consigam realizar os seus desejos e não esqueçam de agradecer todas as benesses que vocês já receberam até essa data. É isso aí, muito obrigado, que os deuses abençoem os seus caminhos, que assim seja. Até a próxima. Participaram desse ritual Aline Rufinagel, Andrés de Paula Daré, Antônia Madalena Viana Batista, Daniel Dias dos Santos, Débora Alves da Silva, Elisângela Rufinagel, Érica Totti Souza, Elias Thomas, Hernani Ribeiro, Eliezer Watson, Eduardo Xavier de Toledo, Fábio Santana de Oliveira, Fernão Andrades Gomes, Fátima Spezinski, Francisco Stein, Fernando Azulão Romeiro, Fabrício Esteves, Gilberto Tadeu Lobo de Almeida, Gilson Roberto Ravazoli, Gleison Watson de Almeida, Giliardi Andrades, Gabriela Monteiro, Gessesval Ranieri Vila, Grace Kelly Moreira, Ariane Oliveira Gomes Bueno, Harvey Thomas, Jeane Silva de Oliveira, Januária de Oliveira Campos, Júlio Botelho, James Policarpo Barbosa, José Henrique de Almeida, Jonas Petros Gracieri, João dos Reis de Oliveira, Maria Campos Siqueira, Marta Ribamar de Souza, Marilu da Silva Crespo, Mário Montecristo Fernandes, Manuela Mendonça Cardoso Ribeiro, Mateus Magno Faria, Michele Mendonça Cardoso Ravazoli, Rafael Mendonça Cardoso, Ricardo Campos Manari, Rogério Esteves, Rony Pedreira, Ibamar dos Santos Figueira, Romeu Teodoro Silvani, Rovena Gracinda Gix, Renan Sonopoli, Roberta Figueiroa, Renata Sorrá, Rodinei Doniello, Rosato Almeida Júnior, Renata Caline Silva Bezerra, Tomás Siqueira, Teodora Marildo do Vale, Técio da Cunha, Tavares Lima, Tassiane Stewart, Thomas Torquato, Tamires Almeida Veneziani, Tadeu Orlando de Souza, Tatiane Teixeira, Tanson Eric Alves dos Santos, Tercílio Roterdã Deleu, Tiago Amarildo Borges, Tiago Silva Alves, Tereza Abílio Soares, Vanderlei Vanucci, Valquíria dos Reis, Wanda Perini Someira, Diamar Fiorucci, Voone Mengardo, Valide Ranese, Vilmar Rato, Veruzzi Rantieri, Valdemar Negrão de Souza, Vanessa Roteroni, Valdir Lavani, Venceslau Romero, Valdecir Ribeiro, Vanusa de Castro, Valdir Genuíno Dacieri, Volder Roma Sico, Valenza Geodésio, Walter Hermílio, Vanderlei Patinska, Wilker Kennedy Reis.